Então, saudações. Vamos continuar o nosso conteúdo aqui de retas. Então, agora a gente vai para a segunda aula de retas, que é onde a gente vai falar de equação fundamental e equação reduzida. Na aula passada a gente viu a equação geral, que era quando a gente calculava o determinante com os dois pontos que a gente sabia, e o x e o y. Agora a gente vai ver algumas alternativas, que é quando eu sei o ponto e o coeficiente angular. Aí a gente vai poder calcular também essa equação da reta sem necessariamente saber dois pontos. Tá? Então aqui a gente tem uma reta no plano, uma reta R, que nela a gente sabe apenas um ponto, que é esse ponto P de coordenadas x1 e y1, que a gente vai saber. E a gente sabe o alfa, que é o ângulo de inclinação dessa reta. Tá? E, consequentemente, se a gente sabe o ângulo, a gente sabe o coeficiente angular, porque é só calcular a tangente do ângulo. Né? Então, os dados que nós temos é um ponto e o coeficiente angular. Então, aqui a gente supõe um outro ponto qualquer na reta, x e y, e vamos usar aquela última fórmula que a gente viu no outro vídeo, que é essa fórmula aqui do coeficiente angular m igual a y. Na fórmula da aula passada estava y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Né? Então, só que aqui a gente tem um ponto que a gente está como x e y, que a gente não sabe qual é, e o outro a gente conhece. Então, esse ponto x e y vai ficar x e y, que é genérico, e esse y0 e x0 é o ponto que a gente sabe. Então, nós saberemos os números dele. Vamos multiplicar esse x menos x0 aqui com o m. Então, fica nesta forma aqui. Y menos y0 é igual a m multiplica x menos x0. E esta equação é chamada de equação fundamental da reta. Tá? Então, a gente vai saber um ponto, um ponto A, que terá as coordenadas x0 e y0, e nós saberemos o coeficiente angular da reta. Tá? Então, nós só ficaremos, de fato, de novo com o x e com o y, aqui o m é só fazer a distributiva aqui, que daí a gente se livra aqui. No caso, nós teremos números, esse y0 a gente pode somar aqui no outro lado, e nós teremos uma equação desta forma aqui, y igual a mx mais n é um número, m também é o número que é o coeficiente angular. Coeficiente angular. E esse n aqui, a gente vai chamar ele de coeficiente linear. Tá? Então, é importante a gente identificar os coeficientes, principalmente o angular, quando eu estiver numa equação, porque lá, quando a gente for falar de paralelismo e perpendicularismo de retas, nós precisaremos identificar o coeficiente angular. Então, como eu identifico o coeficiente angular? Quando eu isolo o y, vejam que o y aqui está isolado, o número que está multiplicando o x obrigatoriamente será o coeficiente angular. Então, essa também, sabendo a equação, é uma forma de eu identificar o coeficiente angular dessa equação da reta. Tá? Reparem a diferença do vídeo passado, que a equação geral, eu estava com todos os elementos aqui em um lado só da equação, e a equação é igual a zero. Aqui nós temos o y isolado, que daí me dá essas outras informações aqui. Só que, simplesmente, isso aqui é a aplicação dessa fórmula aqui. Então, questão 14. Sejam A igual a menos 1 e 3, menos 1 e 2, e B 3 e 4 pontos na reta S. Calcule o coeficiente angular M da reta S. Ora, usando aquela fórmula, M igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Vamos chamar o ponto B do 2. Então, fica 4 menos 2 dividido por 3 menos 1. Aqui em cima dá 2, aqui embaixo dá 4, meio. Determine a equação da reta S usando a equação fundamental. Pela equação fundamental, então, nós teremos y menos y0 igual a mx
menos x0. Aqui vamos escolher um ponto desses dois para ser o nosso x0 e y0. Eu vou escolher aqui o b, que daí não fica com nada negativo. Então, y menos 4. Mas se eu fizesse com o a, também vai dar o mesmo resultado. Tá? Igual m, que é meio, vezes x menos x0, que é menos 1. Ok? Y igual, aqui faz a distributiva, meio x, negativo, negativo fica positivo, mais meio, mais 4. E simplificando isso aqui, então fica meio x, mais 4 a gente pode escrever como 8 meios, então 9 meios, que é a nossa equação reduzida da reta. Vejam que ficou aqui o nosso coeficiente angular, o meio, né? Vou trazer esse y para cá também, para ficar junto. Então, o nosso coeficiente angular, o meio, ele continua aqui multiplicando o x, né? Vejam que isso se aplica. Certo? Então, determinar a equação usando a equação fundamental é usar essa equação aqui. Aí, se vocês quiserem fazer usando A como ponto x0 e y0, vai chegar na mesma resposta. Tá? E letra B, determine a equação de S usando a condição de elemento de 3 pontos. É fazer o determinante da aula passada, então esse eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Já fica como treino ali. 15. Determine a equação reduzida da reta que passa pelo ponto P 0 e 3 e que tem inclinação alfa igual a 45 graus. Então vamos para cá. 2. Então nós temos o ponto P 0 e 3 e o nosso ângulo alfa é 45 graus. Primeira coisa, para eu calcular o coeficiente angular, eu tenho que tirar a tangente do ângulo. M é igual a tangente de alfa. M é igual a tangente de 45. Tangente de 45 é 1. Sei um ponto, sei o coeficiente angular, só aplicar na nossa fórmula da equação fundamental, y menos y0 é igual a mx menos x0. Y menos 3 é igual nosso m, que é 1, x menos 0, y é igual a x mais 3. Tá? Ali x menos 0 fica x, né? E esse 3 soma no outro lado da igualdade. Então, bem tranquilo. Lembrando, então, sempre que eu tiver o ângulo, o meu coeficiente angular eu calculo com a tangente desse ângulo que eu tenho. E a terceira questão que estava ali, a 16, dado uma reta de equação menos 2x mais 3y menos 4 igual a 0, determine seu coeficiente angular e coeficiente linear. Menos 2x mais 3y menos 4 igual a 0. Bom, determinar coeficiente angular e linear, eu preciso deixar minha reta na equação reduzida. A equação reduzida significa isolar o y. Então, vamos isolar o y. 3y igual 2x mais 4, divide tudo por 3, y igual a 2 terços de x mais 4 terços. Coeficiente angular, 2 terços, tudo que está com o x que não é o x. Coeficiente linear, tudo o que está aqui sozinho. Então, aqui é o linear. E aqui em azul é o ângulo. Certo? Então, da parte da equação fundamental dos coeficientes é isso.
Aí vocês podem fazer os exercícios aí da lista de vocês, do livro que eu estou passando para vocês, tá bom? Fechou, galera. Valeu.